Falando sobre processo de aprendizagem, a mudança é de paradigma. O empregado deve ser incentivado a buscar conhecimento. Ele tem um papel ativo no processo de aprendizagem. Pode até soar estranho para algumas pessoas que estavam acostumadas a montar um plano de treinamento de acordo com o plano de carreira das empresas. Há empresas em diferentes contextos e profissionais em diferentes formas de pensar sobre o próprio desenvolvimento e a carreira, mas é fato que o mundo mudou e as relações de trabalho mudaram. Antes existia uma certa sequência de cargos a serem seguidos, uma estrutura organizacional relativamente estável e pré-requisitos de conhecimentos necessários para cada função. O desenvolvimento era praticamente passivo. O empregado recebia um plano de desenvolvimento pré-estabelecido pelo gestor ou pelo RH e seguia também um plano estruturado de carreira. Mas hoje essa sequência não é tão linear e isso impacta diretamente a forma de desenvolver os profissionais. Você precisa ajudar a liderança a repensar o processo de aprendizagem e estimular a busca por conhecimento. E se você está numa empresa que ainda não se deu conta disso, ajude a liderança. Eles têm que perceber esse cenário. Você pode ser um agente de mudança que puxa a reflexão. O desenvolvimento deve partir do interesse do empregado em aprender. Com isso, o seu papel de profissional de gestão de pessoas deixa de ser o de realizar, controlar, mensurar horas de treinamento. Passa a ser de incentivar, facilitar o processo de aprendizagem e, principalmente, acompanhar as mudanças de comportamento. Mas para isso tudo funcionar bem, a liderança tem que considerar o processo de aprendizagem muito mais do que uma estratégia. É uma ação de sobrevivência. É diminuir os remédios e cuidar da saúde. Uma forma de começar essa mudança é criar um ecossistema de aprendizagem. Lembrando aqui das aulas de ciências, o que é um ecossistema? É a interdependência entre seres vivos e meio ambiente. Trazendo esse conceito para um processo de aprendizagem, num ecossistema de aprendizagem, os seres vivos são os participantes, também chamados de comunidade. É como um ambiente em que conteúdos e materiais estão sempre disponíveis. E a interdependência acontece na troca de experiência, no compartilhamento desses materiais. Vamos pensar aqui um exemplo prático de treinamento de segurança. Geralmente é um treinamento obrigatório, o empregado tem que cumprir carga horária de acordo com a atividade que ele executa, faz parte de procedimento, é item de auditoria, às vezes de certificação de alguma norma também. Considerando a prática mais tradicional, este tipo de treinamento geralmente é presencial, dentro de sala, com um EPI, com um instrutor, passando a forma segura de realizar uma atividade. O treinamento é importante, é necessário, a questão é como ele é realizado. Além de ensinar os conceitos e práticas de uma atividade segura, o treinamento também deverá enfatizar os cuidados com a própria segurança e com a segurança dos colegas. Deverá abordar a importância de compartilhar aprendizado, de estimular uma pesquisa sobre formas ainda mais seguras de se realizar aquela atividade. Não se trata de treinamento de procedimento de segurança, mas de mudança para um comportamento mais seguro. E isso é contínuo e deve fazer parte do ambiente, do dia a dia da empresa. O empregado que executa a atividade tem muito conhecimento de como realizar no campo, com maior ou menor risco de se acidentar. E esse empregado pode ser multiplicador para os colegas, o que vai fazer com que ele se responsabilize ainda mais em ser um exemplo de atitude segura e vai fortalecer a cultura de comportamento seguro no grupo. As campanhas, treinamentos e ações pontuais têm sim a sua importância, mas a mudança de comportamento exige mais do que ações pontuais. Exige troca, aprendizado contínuo, reflexão, conceitos e práticas novas. Isso é o ecossistema de aprendizagem e é isso que deverá ser estimulado no ambiente de trabalho. Como estimular aprendizado contínuo sobre como executar uma atividade com mais segurança? Olha, isso pode acontecer de várias formas. Pode ir de uma parede na área operacional, que é disponibilizada para escrever ideias, compartilhar aprendizagens, ou criar momentos de pesquisa sobre como essa atividade é realizada em outras empresas. Pode também fazer uma visita a outra unidade, ou visualizar o que tem de diferente e pode ser trazido para o ambiente deles. Enfim, provocar momentos de troca, reflexão é o melhor caminho. Utilizando tecnologia, você poderá implementar uma plataforma de experiência de aprendizagem. É conhecida também como LXP, Learning Experience Platform. É um portal que disponibiliza conteúdo e recebe conteúdo de quem o utiliza.
e que tem, além de conteúdos já pré-definidos, elas também permitem que o usuário carregue material nesse sistema, o que pode ser interessante para estimular a construção coletiva de conhecimento. E também essa ferramenta interage com quem acessa o conteúdo. O próprio portal recomenda materiais adicionais, conforme o que ele pesquisou e acessou. Existe um cruzamento entre os temas de interesse e materiais disponíveis, assim como Netflix, Spotify e YouTube, que nos indicam programas conforme o que a gente vai assistindo. Outra forma de utilizar a tecnologia é combinar vídeos gravados no local da atividade com o depoimento de quem executa. Pode montar materiais didáticos com desenho em 3D ou animação, ou também utilizar um simulador daquela atividade ou jogos. Outra opção interessante são os vídeos em que a pessoa escolhe a continuidade da história. São chamados vídeos interativos. Há muitas opções que vão além de um treinamento convencional para você poder criar esse ecossistema de aprendizagem. Eu utilizei como exemplo aqui o treinamento de segurança, mas ele se aplica a qualquer assunto da organização. É importante que você avalie o contexto ao propor e implementar um portal ou outras ferramentas. Não pode ser uma ação isolada. O ambiente faz parte de um contexto maior. Imagine um líder repreendendo um empregado que está assistindo um vídeo durante o horário de trabalho, porque ele pode achar que ele está fazendo corpo mole, sendo que ele pode estar fazendo uma atividade de conteúdo relevante para o processo dele. Quem que vai acessar o portal em um clima como esse? O portal pode ser lindo e maravilhoso, mas ter baixa utilização. Agora eu vou dar um exemplo que vai em outro extremo. Mesmo que um sistema como o LXP não faça parte da sua realidade, você pode estimular a troca de conhecimento com um quadro em branco, com 3 colunas. Em uma coluna você pode escrever "Quero aprender", na outra "Estou estudando" e na terceira "Posso ensinar". É uma forma visual das pessoas conhecerem as habilidades dos colegas, oferecer ajuda e se disponibilizar para ensinar o que tem domínio. Uma parede pintada pode ficar cheia de post-it com ótimas ideias compartilhadas. E fazer essa construção no movimento virtual, você pode utilizar o mural. É como um flipchart, onde as pessoas colocam post-its. Você gera um formato que pode ser compartilhado e as pessoas acessam simultaneamente e escrevem nesse post-it. É muito interessante. E também ainda há diversos canais com fonte de conteúdo de alto nível gratuito. TED, YouTube, LinkedIn, Coursera, podcasts. Não se limite ao orçamento. Há sim opções gratuitas ou com baixo custo que estão disponíveis para aplicação imediata. Voltando ao exemplo de um programa de desenvolvimento de liderança, gestão de pessoas não se aprende em um programa, é um desenvolvimento contínuo. O programa pode ser um ritual, um momento específico de absorção do conhecimento, mas ele deve ser expandido com trocas de experiência e constante reflexão. Adicional ao programa, você pode propor que os participantes continuem a reflexão com mentores, que são profissionais que compartilham a experiência da liderança em encontros virtuais ou presenciais. E se para o momento da organização for interessante fortalecer relacionamento e a própria cultura organizacional, o recomendável é uma mentoria com líderes da própria organização. Mas se for enriquecedor oxigenar com outras perspectivas, você pode indicar mentoria com profissionais externos. Manter o tema aquecido, fazendo enquetes, proporcionando fóruns e debates, encontros virtuais ou presenciais, compartilhando materiais, é uma forma de estimular o processo de aprendizado. Perceba como o desenvolvimento de liderança vai muito além de implementar um programa. O seu papel é estimular esse processo de aprendizagem contínua e fortalecer o ecossistema de aprendizagem deste tema.